A paz do Senhor, meus irmãos, queridos irmãos, continuando a série Resgatando Valores, eu quero hoje meditar com vocês, conversar com vocês exatamente sobre a nossa saudação. Vocês percebem que a gente começa essas mensagens assim como a gente começa os nossos cultos, com a saudação, a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus. E vocês sabem que esta é uma tradição das Assembleias de Deus e algumas outras igrejas que também seguem este princípio. Sabemos que há muitas formas dos crentes, dos cristãos se saudarem, né? Cada denominação define a maneira como os seus membros devem saudarem-se. Mas eu quero que vocês, amados, apenas lembrem que a saudação do cristão é algo de valor. Estou trazendo isso para lembrar a vocês que é perigoso a rotina do dia a dia, tirar ou nos fazer esquecer o valor das coisas que fazemos. Eu já falei aqui sobre a oração, as declarações que fazemos sem muitas vezes ter exatamente consciência do que estamos fazendo ou confiança no que estamos fazendo, sem reconhecimento do valor da realidade. Falei também aqui sobre a bênção apostólica que a igreja, nós fazemos ao final dos nossos cultos, e na maioria das vezes não é levado a sério, é uma coisa simplesmente para cumprir uma rotina ou uma liturgia. E quero hoje exatamente lembrar sobre a nossa saudação, que da mesma forma nós nos habituamos, nós nos acostumamos e parece que isso não tem valor. Eu lembro-me da minha infância, quando a igreja levava isso muito a sério. Essa simples saudação, quando um irmão encontra-se com outro, ou quando chega à igreja, está na igreja, ou mesmo a liderança da igreja, quando começa os cultos, ou alguém que vai falar ou vai cantar um hino, e sempre entra com a saudação. E a saudação das Assembleias de Deus, todos sabem, é a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus. As igrejas, como eu disse, têm outras formas, por exemplo, a congregação cristã, os irmãos saudam com a paz de Deus, e atualmente há muitas outras denominações que têm criado maneiras de saudar, a paz de Cristo, a graça de Cristo, paz seja convosco. Então, queridos, não é isso que eu quero realmente falar, não vou entrar nesse mérito de cada denominação, mas no valor, na importância, e lembrar a vocês, irmãos, que isso não deve ser feito apenas para cumprir uma rotina, para cumprir uma liturgia, mas que vocês possam lembrar e perceber o valor disto. Aproveitar que temos tido bastante tempo para meditar nas coisas, então vamos resgatar esses valores. E eu quero que vocês pensem hoje em nossa saudação e entendam que isto não é apenas uma rotina, ou uma tradição ou um costume. Isso é algo valoroso. A paz do Senhor. Quando eu falo isto, eu estou transmitindo o que está em mim. E as pessoas que recebem também devem perceber. Isso é uma realidade. Eu estou te saudando com a paz. Mas isso só é realmente valoroso se nós temos de fato a paz e se nós entendemos por que estamos fazendo isto. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro-me que no passado, quando alguém encontrava um irmão, seja na rua ou em qualquer lugar, e ouvia isto,
parece que havia uma alegria, a pessoa recebia aquilo com prazer, ao ouvir de um irmão uma saudação, a paz do Senhor, meu irmão. Ô querida igreja, parece que hoje em dia tudo se tornou tudo comum. Alguns até brincam com as coisas, né? Brincam de saudar e levam tudo como se nada valesse nada. Tudo é simplesmente um passatempo, algo que nós usamos como se fosse para preencher o tempo, para cumprir exatamente aquela regra, aquele ritual. Mas não é bem assim. Essa saudação, eu creio que, embora não podemos afirmar, mas creio que os nossos antepassados, nossos líderes, adotaram com base na Bíblia, na palavra de Deus, no próprio Senhor Jesus. Veja bem, em João 20, capítulo 20, versículo 19, Jesus aqui já ressuscitado encontra os seus discípulos. E ao encontrar os seus discípulos, eu vou ler aqui para ficar mais definido. João 20, 19. Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. No versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Glória a Jesus. Foi Jesus quem iniciou essa forma de saudação. Em outra parte, ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Com base nessas palavras, os pastores criaram essa forma de saudar nas Assembleias de Deus. Toda vez que nos encontramos, nós nos saudamos: a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus. Isso, irmãos, deve ser feito com entendimento. Nós devemos lembrar do valor disto. Glória a Jesus. Nós temos a paz de Cristo em nós. Ele nos deu a paz. Ele disse: a minha paz vos dou. E se eu recebi a paz, ele me deu, a paz está em mim, então eu declaro ela quando eu me encontro com um irmão. Eu declaro ela quando eu começo os nossos cultos. E que outros façam. Não importa a fórmula que usa, né? Aqueles que dizem a paz de Deus, amém. Até porque Jesus e Deus, ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Então, se a paz de Deus é a paz de Jesus, se é a paz de Jesus é a paz de Cristo. E se a graça e paz, como outras denominações fazem, então a graça é de Cristo e a paz também é dele. Então, o que importa, o que eu quero que você valorize, é a nossa saudação. Quando você sauda, que você tenha entendimento, que você valorize isso, que você perceba que isto tem um valor e não é apenas uma tradição ou uma expressão que nós temos. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco hoje e para sempre. Amém.